né? E eu fico muito contente mesmo, né? Muito obrigado por sua presença. Vou pedir hoje, então, que o Tiago faça uma oração para a gente. Pode ser, Tiago? Tá bom? Pelo menos Tranquilo. colorido, né? Colorido. Mas olhe para a gente, especialmente, Tiago, por favor, especialmente para que hoje à noite cada irmão e irmã consiga enxergar um pouco mais sobre a prática da palavra, tá bom? Por favor. Obrigado. Ok. Pai amado, obrigado por mais essa noite de estudos, pela oportunidade de nos reunir, de aprender mais sobre essa palavra e que a gente possa, além de aprender, conseguir colocar em prática no dia a dia. Assim, a gente não só no ouvir, escutar, falar, mas na hora da situação mesmo, a gente saber como lidar com as situações. Ela possa ficar junto com a gente, através do Espírito Santo. É isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Vocês tenham um bom estudo hoje. Amém. O Hélio chegou aí agora e outros irmãos também. Sejam todos bem-vindos. Estava sentindo sua falta, Hélio. Tá bom. Estou aqui. É fugir, Semana passada viajando, mas nessa semana estou aí. viu? Não vai fugir, viu? Não, estou fugindo. Me atrapalhei no horário aqui, mas está tudo tranquilo. Tá bom? Boa noite a todos. Oi, boa noite. Para não Olha, ficar ninguém de fora. quem está em Juiz de Fora? Boa noite a todos para não ficar ninguém de fora. Ah, para não ficar de fora. Boa noite, a paz de Cristo. Paz de Cristo. Olha, eu vou falar Boa noite. que está aqui presente, né? A Adriana, a Adri, a Andréia, a irmã Nísia, Carlos, Cleonice, Cleusa, Diva e seu Mindo, Edson, Edinalva, Flávia, Giovanni, Hélio, Jéssica, Canuto, a Julie, Luiz, a Maria, Maria Jordane, Marli Azevedo, a Mary, Patrícia, a Patrícia está aqui também, Priscila, Rosane, Rosineide, o nome mais bonito. Sérgio é Zuleika. A Zuleika, tá certo, é isso mesmo, Zuleika, Rosineide. Tassiana, Thaís, Tiago e Viviane. Muito bem. E Shirley, né? E Shirley, muito bom. Quantos irmãos nós temos aqui? Viu como a Shirley está bonita ali, Sérgio, também no preto e branco? É verdade, ela está imitando vocês aí, olha, eu gostei. Ficou linda, hein? A Shirley está na selva. É verdade. Irmãos, eu sei que todos nós temos uma Bíblia nas nossas mãos, e a Bíblia não é o símbolo do cristão, né? Não deve ser um símbolo do cristão. E o cristão deve ter algum símbolo, deve ser o caráter de Cristo, né? Mostrar o caráter de Cristo. As grandes lições de Jesus para a nossa vida. Estes assuntos, eles visam, né, têm como objetivo ajudar vocês, e evidentemente me ajuda também, né? É uma lembrança, estou relembrando e voltando às velhas práticas, a uma prática tão velha quanto o cristianismo, né? Uma prática de 2000 anos. E eu ouvi uma frase há uns dias de um irmão, numa entrevista, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Era um outro contexto, mas eu gostei muito da frase dele, né? Diante de uma situação, né, que ele estava falando como Jesus fazia há 2000 anos e como é feito hoje. Certas coisas, né? E esse irmão, ele disse assim, é uma pena que Jesus Cristo não tinha tanta sabedoria quanto nós temos hoje. Vou repetir. O irmão Fernando ali já até se agitou da cadeira, né? Pelo pouco que eu estou vendo aqui. Mas a frase era exatamente essa. Ele disse assim, que pena, né? Que pena que Jesus Cristo não tinha tanta sabedoria quanto nós temos hoje em dia no século XXI.
E o que esse irmão quis dizer com isso? Ele quis dizer que quando a gente faz diferente de Jesus, é como se a gente estivesse dizendo que a gente sabe mais do que ele. Né? Não podemos, né? Jesus sabia e nós temos que fazer hoje exatamente o que Jesus fez na época dele. Quando a gente faz coisas hoje diferente do que Jesus ensinou, é como se a gente estivesse declarando que a gente sabe mais que ele. Né? E ninguém sabe mais do que o dono da igreja. Né? E quando a gente fala de que estudo bíblico precisa ser principalmente pessoal, a gente está falando o que Jesus ensinou. Faça discípulos. Ou alguém faça de você um discípulo. Uma pessoa com uma vida disciplinada em Cristo, em todas as áreas. E se você for estudar a Bíblia com alguém, faça discípulos. E depois que esse discípulo decidir, né? Aliás, e quando esse discípulo se decidir morrer na morte pelo batismo, né? A morte para uma ressurreição espiritual em Cristo, sepultado nas águas, você continua ensinando aquela pessoa todas as coisas que Jesus ordenou. E se você é batizado, depois de ter sido feito um discípulo, exija que alguém na sua congregação, né, que alguém na sua congregação, na sua cidade, ensine você a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Essa é a sabedoria de Jesus. E cada dia, irmãos e irmãs, eu vejo, eu presencio a quantidade de pessoas na igreja que nunca estudaram pessoalmente. Nós temos muitos estudos em grupo, estudos coletivos, bate-papos, escolas bíblicas aos domingos, o próprio culto, né, que nós oferecemos ao Senhor para tomarmos a ceia, geralmente tem também a pregação, né, mas isso é coletivo. Nem sempre estes estudos coletivos, eles abordam um assunto que você precisa individualmente, pessoalmente. E nem todo mundo consegue abrir a Bíblia e encontrar o que precisa ouvir para a sua necessidade pessoal. É por isso que Jesus tem muito mais sabedoria do que nós, de ter ensinado os seus discípulos, aqueles que andaram junto com ele, a discipular as pessoas. E uma das últimas frases de Jesus, enquanto esteve aqui conosco, tá certo, em forma corpórea, humana, aqui, foi ele dizendo, e indo pelo caminho, indo na vida, em qualquer lugar que você vá, né, e o id, né, que é falar id, mas que na verdade é indo. Então, indo para qualquer lugar onde você vá, faça discípulos. Batize esses discípulos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, né? Esse em nome especialmente significa baseado no que Jesus falou, no que Deus falou e também no que o Espírito Santo falou. É em nome deles, com a autoridade deles, em cima do que eles ensinaram. Então, batizando essas pessoas, depois do batismo, você já marca com elas semanalmente, de preferência. Quanto mais vezes, melhor. Ensine essas pessoas a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Todas. A palavra ali é abrangente. Isso é a sabedoria de Jesus. Tá certo? Depois, se a gente não faz isso, depois nós não podemos ficar cobrando de irmãos algumas atitudes que eles nem sequer sabem o que Jesus queria naquela área da vida dele. Entende? Ou acham que sabem, mas não se deparou com aquele conhecimento. Tá certo? E, irmãos, isso é muito importante. Então, essas aulas que eu estou trazendo para os irmãos, que eu prefiro chamar de ponderações, tá certo? Elas significam... Eu estou trazendo temas que eu queria muito que tivessem estudado comigo.
né? E eu não sabia. Vim de uma religião do mundo, né? Não vim da igreja única, e o que eu ouvia não tinha nada a ver com o que a Bíblia falava. Então, eu estou trazendo para vocês o que eu gostaria que tivessem falado para mim. E é o que eu tento trazer para todas as pessoas que eu conheço, que me chamam para estudar a Bíblia, ou com quem eu divido a Bíblia, tá certo? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Na semana passada e retrasada, nós falamos sobre 2 Timóteo 3, 16 e 17, especialmente falando sobre toda a escritura é inspirada por Deus e útil, tá certo? Então, ele usou a palavra útil. A palavra útil é de que ela precisa ser usada, tá certo? Eu gosto muito daquela ênfase de 2 Timóteo 3,16, né? Que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, tá certo? Ela tem a necessidade de ser utilizada. E eu quero hoje trazer uma simulação prática aqui sobre usando a Bíblia. Tá bom? Mas antes disso, eu quero fazer alguns comentários muito importantes aqui. Bom, dá licença, senhor. É 2 Timóteo o quê? É 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Né? Então, obrigado, até obrigado. bastante texto, porque é um dos primeiros textos para se estudar a Bíblia com alguém, ou para você estudar por você mesma, né? Inclusive, eu entreguei o material para vocês, né, na semana passada. Eu pedi para o Giovanni já colocar à disposição dos irmãos algumas visões, um mapa mental sobre esse texto, né, ou alguma coisa prática aí para a gente entender. Inclusive, falamos sobre ser perfeito, né? O que é ser perfeito diante de Deus? Muito bem. E uma das palavrinhas-chave é a palavra utilidade. Então, vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui é como se fosse um discipulado, tá certo? Os assuntos primordiais que todo cristão precisa saber e praticar. Eu gosto quando um irmão ou uma irmã sempre estão se lembrando de Tiago, capítulo 1. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Eu sei que muitas vezes a gente ouve isso, mas o que isso quer dizer na prática, né? O texto usa a palavra prática, né? Mas a gente, às vezes, não sabe como praticar. Como é que se pratica a Bíblia, né? Como é que se pratica a Bíblia? Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje, tá bom? Então, aproveite para você aprender e aprender para ensinar. Então, antes de falar qualquer coisa para as pessoas sobre doutrina, fale sobre a Bíblia. Se uma pessoa não entende o papel da Bíblia na vida dela, não adianta você falar sobre doutrina. Certifique-se de que aquela pessoa que você está chamando para estudar a Bíblia, ela entende o papel deste livro no mundo e na vida dela. Olha, se nós tivermos a certeza que aquela pessoa ela compreende que a Bíblia é uma autoridade, então você pode falar com ela qualquer outro assunto. Primeiro porque o mundo tem um hábito de seguir o que ele ouve, o que ele ouviu falar. Então, muitos de nós já tínhamos ouvido falar sobre Jesus Cristo. E acredite que todo mundo com quem você vai estudar a Bíblia já ouviu falar de Jesus Cristo. Eu estou falando sempre das duas formas, você aprendendo e você ensinando. Tudo bem, mas isso não significa que a pessoa respeite a Bíblia. E se ela não respeita a Bíblia por não entender certas coisas da Bíblia, ela não vai saber praticar. A Bíblia é objeto de estudo da igreja, mas ela precisa ser mais do que objeto de estudo. Olha bem o que eu estou falando. Mais do que objeto de estudo, a Bíblia tem que ser um objeto de crença. Tá certo? É preciso que as pessoas saibam que a Bíblia é uma autoridade.
as pessoas precisam, e foi o assunto da semana passada, cada um de nós precisamos entender que a Bíblia ela é mais certa do que o Sérgio. 1000 vezes mais, sei lá, milhões de vezes mais. O Sérgio está sempre errado e a Bíblia está sempre certa. Fulano, Ciclano e Beltrano não sabem mais do que a Bíblia. Isso precisa ficar na mente de todo mundo. Muitos na igreja não entendem que a Bíblia é uma autoridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a Bíblia é citada, todo mundo tem que se calar. Quando Jesus Cristo ensina algo na sua palavra, a igreja se cala. E eu comentei também na semana passada sobre a palavra autoridade. Se um policial me aborda, é claro que da maneira certa, né? Mas quando um policial lhe aborda, ele é uma autoridade. Se ele manda você descer do carro, se ele manda você abrir as pernas para você ser revistado, abrir os braços, entende? Se ele pede para você ficar quieto. Então, tudo que ele pedir para te examinar, para ver se você não está armado, portando algum tipo de droga ou qualquer coisa, porque ele não sabe, ele não te conhece, você tem que ouvir e obedecer. Se um juiz pede que se retire, as pessoas vão se retirar do tribunal, né? Então, se um professor, deveria ser assim, né? Mas se um professor ele fala de algum conhecimento de história, de geografia, de matemática, ele é autoridade na sala de aula, né? E a palavra de Deus é uma autoridade, tá certo? É uma autoridade. E então, qualquer pessoa que está entrando para o reino de Deus e não estuda sobre esse assunto de autoridade, ele nunca estará preparado a obedecer à Bíblia. Sempre vai ter um problema. Porque ele vai ser cristão baseado no que ele ouviu falar, ou baseado no exemplo da maioria. Tem muita gente que segue como um cego, um monte de gente. Então, nós não podemos seguir pessoas. Claro que os exemplos de irmãos, de irmãs, são importantes, tá certo? Mas só usa a palavra seguir a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. É ela que é inspirada, é ela que é útil para ensinar o que eu não sei, me repreender do que eu estou errado, me corrigir, me fazer andar, fazer o certo, e ela vai me educar dia a dia, ela vai transformar minha cultura, minha forma de viver. Isso significa a palavra educação, né? A maneira que eu vivo. E aí eu serei uma pessoa perfeita diante de Deus e estarei perfeitamente pronto, aprovado, habilitado para qualquer obra que Deus me envie para fazer. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tá bom? Então, muito sério isso. Primeiro assunto para se estudar com qualquer pessoa é apresentar a Bíblia como autoridade. Eu sei que a gente às vezes é comovido, quer falar que Jesus te ama, né? Olha, confia em Deus. Jesus te ama. Sabia que Jesus deu a vida por você? Você sabia que existe salvação? Esses são discursos bonitos, irmãos, muito bonitos. Promovem uma emoção gigante. Mas esse discurso não valerá de nada a médio e longo prazo se essa pessoa não confia na Bíblia, que é a fonte dessas informações. Olha, aqui eu tive essa semana uma pessoa que chegou na loja, uma cliente, ela havia comprado um celular com a gente, e aí naquela nossa conversa tudo, ela começou a chorar na loja, no balcão. E ela começou a chorar, dizendo que ela estava muito infeliz e tudo, né? E começou meio que desabafar lá na loja. E eu fiquei, assim, muito propenso a dizer para ela ficar calma, para ela confiar em Deus. E aí eu me lembrei desse estudo que eu estava meditando para trazer para os irmãos. Eu falei, não posso fazer isso, não. Eu sei que ela está precisando de um aconchego, né? Ela está precisando de um acolhimento, de uma palavrinha amortecida. Mas aí eu falei, não, eu vou fazer o que eu sempre gosto de fazer, sabe? Assim,
você sabe a solução para os seus problemas? Aí ela virou para mim, não, eu estou me sentindo muito perdida. Eu falei assim, olha, existe instrução de como você enfrentar essa situação, sabia disso? Ela parou assim, ficou olhando para mim, ela disse assim, tem? Eu falei, tem. Existe umas regras, umas coisas que, ó, é batata. Vai funcionar na sua vida. É uma receita que vai mudar tudo na sua vida. Ela ficou olhando assim para mim, acho que ela não estava entendendo nada que eu estava falando. Falou assim, olha, quando você conhecer a maneira que Jesus quer que você viva na Bíblia, pelo que a Bíblia diz, você vai fazer o que ele manda e você vai ver como as coisas vão começar a mudar na sua vida. E eu não estou dizendo que o seu marido vai voltar, não estou dizendo que você vai conseguir pagar suas dívidas, no toque de mágica. Mas Jesus vai ensinar como você vai conquistar essas coisas, porque ele disse assim, olha, vem a mim, do jeito que você está, que eu vou ensinar você como agir certo. Aprenda de mim, porque eu vou tratar de você de maneira mansa, não vou te criticar em nada que você está dizendo, tá certo? Porque eu sou manso e eu sou humilde de espírito, eu sei reconhecer o meu lugar. E olha que interessante, né? E eu provoquei essa pessoa a confiar na Bíblia. Aí ela virou para mim e disse assim, não, mas eu faço minhas orações, eu já fui para uma igreja. Eu falei, não, mas eu não estou falando nada disso. Eu estou falando para você saber o que a Bíblia diz sobre sua situação e como sair dessa situação. Entende, irmãos, que as pessoas estão muito habituadas ao emocionalismo. Entende? E é claro, Deus se preocupa com as emoções, afinal de contas, Ele que nos deu todas elas. Todas as nossas emoções, sentimentos. Mas uma das coisas mais importantes é fazer com que as pessoas confiem na Bíblia. Porque, olha só, se uma pessoa usa a Bíblia para sair dos problemas que ela tem, resolver os problemas que ela tem, ela com certeza, lá na frente, amanhã ou depois que ela estiver sozinha, que você não estiver perto dela, ou a igreja não estiver perto dela, ou ela não estiver perto da igreja, é muito provável que ela vai pegar a Bíblia para buscar a solução. Por quê? Porque nós estamos habituados a procurar a solução mais imediata. Já percebeu quantos irmãos, na hora do problema, começam a orar que nem um maluco? Começa a disparar a oração. Desculpa esse vocabulário, tá, irmãos? Eu vou tentar melhorar aqui. Orar desesperado. Muito bem. Mas aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até suas orações são abomináveis. Daqui a pouco o irmão vai dizer onde é que está esse texto bíblico aí para a gente. Entende? O que adianta orar se você desvia o ouvido de ouvir a lei, as instruções, os mandamentos, os preceitos, os estatutos, os conselhos de Deus? Então, é muito importante que o primeiro assunto a ser tratado seja a autoridade na Bíblia. Aí a gente perdeu o hábito, sabe de quê? O irmão está passando por dificuldade. Irmão, leia esse texto bíblico e me diz o que esse texto diz. Essa semana, 3 pessoas me pediram ajuda para algumas situações aí. E a primeira coisa que eu fiz, né? Eu vou te passar essas passagens bíblicas aí. Leia essa e depois a gente conversa. E engraçado que eu passei isso para um irmão, né? E ele virou para mim, não, mas eu não estou pedindo para estudar a Bíblia, não, eu querendo o seu conselho. Aí eu falei assim, então, irmão, eu não tenho para você, não, tá? Eu não tenho nenhum. Tá? Se você se recusa a ler o que a Bíblia diz sobre isso, irmão, você está atrás de ensino de demônio. A gente tem muita intimidade, sabe? Falei, o que é isso, Sérgio? Eu falei, exatamente isso, irmão. Você está querendo o ensino humano, entendeu? Então, vai procurar um livro de psicologia, vai procurar um coach, né? Vai fazer alguma coisa assim, mas desculpa, irmão, eu prefiro acreditar no que Jesus ensina. Mas vamos lá. Primeiro assunto é autoridade da Bíblia. Gaste pelo menos 5 estudos sobre isso com as pessoas que você quiser estudar. Use todos os textos, eu tenho colocado alguns textos aí, né? Amanhã eu passo para o Giovanni aí essa aula para quem quiser aproveitar e ir guardando. Tá certo? Mas passe pelo menos 4 semanas falando sobre a autoridade da Bíblia. Entende? Mostre para essa pessoa que a Bíblia é quem dá ordens. Tem que seguir a Bíblia. Entendeu? Mostra os textos, por exemplo, Jesus dizendo para o diabo ali no deserto, né? Dizendo assim, olha,
está escrito. Olha, o próprio Jesus usando o que estava escrito, né, para posicionar-se diante do diabo. A Bíblia ajuda você a se posicionar. Se você não conhece o que a Bíblia diz, você não sabe se posicionar. Tá certo? Então, primeiro é você desenvolver o respeito máximo por uma autoridade, que é a Bíblia. E depois você vai confiando nela, tá certo? E aí você vai perceber que você tem um livro que é o seu manual de existência. A Bíblia é o manual de como funcionar nessa vida, de acordo com a vontade de Deus. Né? Tem gente que... O primeiro livro que eu li depois que me converti era chamado Manual do Fabricante, né? Que a Bíblia era o manual do fabricante. Eu gosto disso. Mas vamos lá. Eu tenho umas perguntas para vocês, mas antes eu quero falar, olha como é importante isso, né? João 12:48. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. Tem todo um contexto aqui, vale a pena meditar, orar, estudar, né? João 12:48. Mas eu gosto muito desse resumo do ensino de Jesus Cristo que diz assim: quem me rejeita, né? E existem pessoas que rejeitam o que Jesus diz, né? Quem me rejeita e não receber no sentido de tá, eu vou seguir o seu conselho. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Nós seremos julgados mediante a lei. Ou é assim que funciona na lei, né? Então, nós seremos julgados em cima do que a Bíblia diz, não em cima do que outros dizem. Então, a Bíblia, ela será o seu juiz. Quanto mais você conhecê-la, mais preparado para o juízo você estará. Quanto mais conhecer a Bíblia, menos surpresas o mundo trará para você. Quanto mais conhecer a Bíblia, mais você vai conseguir vencer as tentações. Olha que interessante, né? Jesus estava sendo tentado e usou a Bíblia. Na prática, como funciona isso? Vem um pensamento na minha cabeça. Tá certo? Vem um pensamento ruim na minha cabeça. Tá certo? Ou um pensamento ou um impulso ruim. Como você combate ele? Como você combate ele? Você tenta entrar em transe, você usa yoga, né? Você vai procurar um vídeo de conforto de um pregador denominacional. O que você faz? Ou você procura se lembrar de um versículo bíblico. Vem um pensamento e você vai trabalhar como para vencer esse pensamento, esse impulso. Você vai ter que usar um versículo bíblico. Você pode até não saber onde o versículo está, mas você sabe que aquele versículo, ele está na Bíblia, que você já leu, e você guardou que já leu, está lá. Tá certo? Então, é muito importante que a gente use os versículos bíblicos para combater os pensamentos. Porque aí você vai chegar para a sua inteligência e vai dizer assim, olha, eu quero isso, mas a Bíblia diz essa outra coisa. Né? Olha, eu estou com vontade, né? Eu estou com muita vontade de ceder ao que o meu corpo quer. Tá certo? Em qualquer nível ou sentido. E aí você vai lá e lembra, né, que a gente deve possuir o nosso corpo em santificação e honra. Eu não quero varrer o quintal. Estou morrendo de preguiça. E aí você se lembra lá, né, que você não pode ter preguiça. Né? Vai ter com a preguiça, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Entende? Então, trazer na mente passagens bíblicas é a única forma que você tem de vencer as tentações. A única. João 17:17, naquela oração de Jesus Cristo, né, pedindo a Deus
nos guardar, né? Para dizer que nós éramos um com Ele. O argumento de Jesus ali para o Deus Pai era dizer para Ele: Pai, assim como és Tu em mim, eles em nós, né? Eles estão junto com a gente. Cuida deles, porque o Senhor tem uma unidade comigo perfeita, e eu quero que eles tenham essa unidade também com a gente. Né? E aí Jesus chega no versículo 17, né, daquela oração, em João 17, e diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, você não vai se santificar orando se você desviar seus ouvidos da palavra de Deus. Você não conseguirá se separar do mundo, das práticas, dos pensamentos, do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Você não vai conseguir se você não confiar na Bíblia, se você não usar a Bíblia. Você não precisa decorar 50 versículos. Se você decorar 10 importantes das áreas que você mais precisa, vai te ajudar muito. Vamos lá. Bom, eu tenho duas perguntas. O que Jesus mais fazia? O que é que Jesus mais fazia durante os 3 anos de ministério dele? O que Jesus mais fazia? Acho que todo mundo pode pensar muita coisa. Jesus curava muita gente, verdade. Jesus orava muito, com certeza, muito. E além disso, de orar muito, quase o tempo todo, além de Jesus fazer tantos milagres e sinais, além de Jesus também tomar banho, se alimentar, né? Lavar a própria roupa muitas vezes nas suas viagens, além de Jesus Cristo também cozinhar para comer, dentre outras coisas que ele fazia, Jesus Cristo, uma das coisas que ele mais fazia, talvez a que ele mais fazia, era ensinar. Ele passava muito tempo ensinando. Até entre um milagre e outro, ele estava ensinando. Ele ensinava quando lhe perguntavam, ele ensinava quando lhe tocavam as vestes, ele ensinava quando zombavam dele, antes dele ressuscitar uma criança. Jesus ensinava quando era criticado, Jesus ensinava quando era ofendido, Jesus ensinava quando estava morrendo, Jesus ensinava quando estava apanhando, Jesus ensinava quando estava sendo traído, Jesus ensinava quando estava lavando os pés dos discípulos, Jesus ensinava quando a mãe de 2 dos seus seguidores disse para colocar os filhos dele um do lado direito, do lado esquerdo. Jesus ensinava o tempo todo. Vida de Jesus era para ensinar. Ele sabia como viver. Até quando morreu calado, né, Sérgio? Ensinou muito. É verdade, meu filho, é verdade. Jesus, até a última coisa que ele fez não foi ficar calado, né? Ele morreu falando, vamos dizer assim. E olha que coisa interessante, né? Jesus ensinava. É o que ele mais fazia. Isso significa o que para a gente? Que a gente também precisa ensinar. Enquanto você está ensinando, você está vivendo. Claro, viver é importantíssimo, tá certo? Mas a gente precisa parar de fazer certas coisas para poder ensinar. A gente precisa mudar hábitos para poder ensinar. Não quer dizer que eu nunca ter feito alguma coisa que eu não saiba ensinar sobre aquilo. Que bom se a gente nunca tivesse pecado para ensinar. Mas pegue os seus pecados do passado, como eu procuro fazer na minha vida, não ficar só sentindo a vergonha, né? Não somente se lembrando do arrependimento e do perdão de Deus, mas eu vou usar aquilo que eu experimentei para ensinar as pessoas para não experimentarem. Vamos ensinar. Jesus, o que ele mais fazia era ensinar. Em cima disso. E Jesus ensinava a quem? E como Jesus ensinava? Ele aproveitava cada situação para ensinar. E ele ensinava qualquer pessoa.
Qualquer assunto era motivo, ou qualquer pessoa era razão suficiente para ensinar. Ele sabia que tinha pouco tempo aqui no mundo. E ele sabia que as pessoas tinham sede de respostas. Irmãos, o mundo continua tendo sede de respostas. Mas talvez hoje, com a internet, com o celular, com toda a informação que as pessoas têm, elas podem achar que estão insatisfeitas com as respostas que o mundo dá. Mas é um engano, irmãos, porque as pessoas do mundo, 99% das pessoas do mundo, ou 100% das pessoas que estão no mundo, elas tentam praticar o que o mundo ensina, e quando elas veem que não dão certo, elas querem começar tudo de novo. O marido que não consegue, o marido e a esposa que não conseguem resolver os seus problemas segundo os conselhos de um casamento, eles se separam para casar de novo, quantas vezes for preciso, mas agora vai ser diferente, agora vai ser diferente. Não, o mundo está sempre se perdendo, quanto mais o mundo segue o seu próprio conselho, ele anda em ciclo, e cada vez ele erra mais. O único que tem a verdade é Jesus. E as pessoas podem procurar o caminho que quiserem, mas só tem um caminho. As pessoas podem almejar um tipo de vida, mas elas estão sempre se arrependendo e voltando. Elas estão envelhecendo cada dia mais e estão chegando à conclusão que elas não fazem nada na vida, que nada valeu a pena. A única raça, se eu posso dizer isso, né? Geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, são os únicos que a vida vale a pena, independente de ter conquistado coisas materiais ou não. São os únicos que a vida vale a pena. Aqueles que seguem o ensinamento de Jesus. Então, o que Jesus mais fazia era ensinar. E o que é que Jesus mais ensinava? Essa é a grande pergunta da noite. O que é que Jesus mais ensinava? Amor? Amar? Amar? Faz parte disso, Fernando. Faz parte disso. Vamos tentar intitular, tá bom? Vamos lá. Jesus, o que ele mais ensinava? Jesus passava, o que ele mais ensinava tinha a ver com provar que a lei de Moisés estava certa? Não. Jesus, o que ele não ensinava muito sobre a lei estar certa, ele não gastava tempo tentando provar que ele tinha razão. Ele fazia isso, mas Jesus não gastava muito tempo tentando provar a lei de Moisés. Fala, Giovanni. Estou apontando aqui, enquanto está falando, e dentro do 2 Timóteo 3,16, onde fala que a palavra é útil, ela é proveitosa para uma das proveitosas, o ensino sempre foi de Jesus dentro da palavra de Deus. Ele veio e tudo que ele falou foi a vontade do Pai. Então, ele ensinava tudo aquilo que o Pai queria que as pessoas soubessem, e a fim de desenvolver das pessoas um caráter de Cristo. Opa! Qual o objetivo? O objetivo é para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra, como Cristo foi. Muito bem. Olha só, Giovanni falou uma palavra-chave muito importante, porque senão fica muito genérico, né? Tudo que era vontade de Deus, né? Mas tem muitas coisas que são vontade de Deus, mas Giovanni tocou num assunto importante. Ele está falando sobre caráter. Jesus, Jesus não provava, não queria ficar o tempo todo provando que a lei estava certa. E Jesus, ele não ficava defendendo doutrinas o tempo todo. Ele fazia quando era estritamente necessário. Outra coisa que Jesus ensinava, tá certo? Que Jesus ensinava era sobre os conceitos da lei de Moisés. Jesus também ensinava sobre a história, o que aconteceu no passado. Noé, Abraão. Quando perguntaram para Jesus sobre, nós somos filhos de Abraão, Jesus aproveitou essa recusa dos judeus com relação
a questionamento de fé, Jesus disse, olha, eu posso dizer que Deus pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. Porque os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Enfim, né? Olha, Jesus aproveitava cada situação para ensinar. Mas, de todas as matérias que Jesus ensinava, a sua preferida era como viver do jeito que agradava a Deus no caráter. Jesus, ele fazia questão de mostrar para as pessoas como viver diante de determinadas situações. Quantas vezes Jesus, ele ensinava situações como lavando os pés dos discípulos e Pedro recusou, ele usou aquela situação para que Pedro fosse humilde. Então, o tempo todo Jesus ensinava sobre ser, sobre caráter. É por isso que o primeiro ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 5 era sobre ser. Quando Jesus subiu no monte para orar e ele fez aquele discurso dividido nas nossas Bíblias em 3 capítulos, Jesus estava explicando o que ele ia ensinar a partir daquilo. Foi o primeiro discurso dele, abrangente, né, daquilo que seria o seu ministério. Com certeza ele já estava falando algumas coisas para os seguidores que vinham de João Batista, mas naquele discurso, Jesus Cristo ele falou o que ia fazer, ele desceu do monte e fez, e viveu daquele jeito. E ensinou as pessoas a viverem daquele jeito. Então, o principal ensinamento de Jesus era como você ser humilde de espírito. Em que todas as situações você precisa ser humilde de espírito. Depois, alguém pode... Deixa eu abrir aqui Mateus capítulo 5, né? Para a gente seguir uma ordem aqui. Mateus capítulo 5, olha que interessante. Eu já ia falar isso de forma generalizada, mas eu vou ser pontual aqui. Ele disse, bem-aventurados os humildes de espírito. Então, olha só as palavras que Jesus usou, os adjetivos que ele usou, para quem quer entender melhor da língua portuguesa. Então, ele usou palavras de valor, porque ele se ocuparia a maior parte do tempo ensinando isso. Quais são as palavras? Humilde de espírito. Uma pessoa que é humilde por dentro. A palavra espírito aí é minúsculo, significa que é o que essa pessoa é por dentro. Então, ela, interiormente, o eu dela é humilde. Ela não é humilde só por fora, porque veste uma roupazinha simples, porque ela está querendo agradar todo mundo, ela atende todo mundo. Não, ele está falando de alguma coisa interior, no pensamento. Tá certo? Então, a maior parte do tempo, Jesus estava preocupado que as pessoas fossem humildes. A maior parte do tempo, ele queria ensinar para as pessoas que elas tivessem capacidade de chorar. Especialmente se fosse por arrependimento ou pela dor do outro. Jesus estava ensinando as pessoas a serem sensíveis. Olha que coisa linda isso. Como é bom ser um cristão sensível à dor do outro. Como é bom um cristão que é humilde, porque ele sabe se humilhar, ele sabe reconhecer que está errado, ele pede desculpa. Ele não leva o orgulho, não, eu tenho que estar certo. Não, eu vou ter que dizer para todo mundo que eu errei naquele assunto? Eu não, nunca vou fazer um negócio desse. Jesus combatia isso. Jesus combatia pessoas, né, que não sabiam chorar, que eram insensíveis para os problemas dos outros. As pessoas estão lá toda ralando, estão sofrendo, estão tentando sair de um buraco. A pessoa chega para ela e fala assim, não, mas a doutrina diz que tem que ser assim. Entendeu? Você está errado e acabou. Se arrependa do seu pecado e volte. Nem tem sensibilidade para entender os porquês. Não é? Jesus passava a maior parte do tempo ensinando as pessoas a terem fome e sede de justiça. Ele passava a maior parte do tempo ensinando as pessoas a serem mansas, reagindo com mansidão, com carinho, sem serem grossas ou estúpidas. Que as pessoas lutassem por ser justas, tivessem fome e sede de justiça, devolver a outro o que é dele. Aqui tem a ver com honestidade também. Jesus passou a maior parte do tempo ensinando misericórdia, para as pessoas darem a chance para as outras, não tratarem as pessoas segundo os erros delas para com elas. Jesus passou a maior parte do tempo ensinando as pessoas a limpar o coração. Jesus passou a maior parte do tempo ensinando as pessoas, tá certo? A serem pacificadores, a trabalhar para que haja união entre as pessoas. Enfim, irmãos, essas palavras, esses adjetivos que Jesus citou, isso não tem nada a ver com algumas leis ou doutrinas, isso tem a ver com caráter.
A maior parte do tempo de Jesus era ensinando os membros da igreja, tá certo? Os futuros membros da igreja, os filhos do reino de Deus, a serem de bom caráter. Essa deve ser 80% dos assuntos a serem ensinados nos grupos, nas lives, na escola dominical, no culto, como mensagem. A gente tem que passar a maior parte do tempo estudando individualmente com as pessoas, a serem deste jeito. Vamos receber pessoas na igreja que já tiveram relacionamentos sexuais antes do casamento, ou que já vieram de vários casos, vários relacionamentos, tantos e tantos pecados que as pessoas têm sexuais, ou de ordem de malícia, de tudo. Ensine aquela pessoa, discipule aquela pessoa para ela ser limpa de coração. Como que se conquista isso? Faz ela pensar nos efeitos da sujeira, do físico, do corpo. Explica para ela, não fica só citando palavras, mas acompanha essa pessoa e fala para ela perceber que isso é sujo, é nojento, isso afasta, isso vicia, isso vai contaminar os seus relacionamentos saudáveis futuros. Entende? Se uma pessoa é encrenqueira, briguenta, ensina ela a ser pacificadora, ensina ela a não ficar com fofoca, não falar mal de ninguém por trás, mas elogiar, falar aquilo que é bom. Ser sensível, ensina as pessoas a chorar com a dor dos outros. A maior parte dos ensinamentos de Jesus tem a ver com caráter, com o que a pessoa é, igual a Jesus Cristo. Jesus Cristo nem queria bater boca com gente que queria discutir lei com ele. Todas as vezes que alguém vinha discutir lei com ele, doutrina com Jesus Cristo, ele mandava a pessoa se enxergar. Jesus estava muito mais preocupado com a pessoa ser por dentro. Ele não estava preocupado só se a pessoa ia para o culto tomar ceia. Ele estava preocupado se a pessoa vinha inteira para o culto. Se não está vindo inteira, o que está acontecendo com ela lá atrás? O que está acontecendo com a vida dela? Tá certo? Às vezes tem irmãos que não conseguem nem tomar ceia porque acha que não pode porque está em pecado. A tomar ceia é para todos. É na hora da ceia que você tem que buscar arrependimento. É na hora da ceia que você precisa entender o valor do corpo de Cristo. Nada deve nos impedir de tomar ceia. Tem pessoas que, como ele diz aqui, sabe, sede, fome de justiça. Isso aqui é um ensino sobre oferta. A palavra justiça, ela tem uma origem que significa devolver a alguém aquilo que é dela. Entende? Então, ensina o caráter. É justo, dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Entende? Olha quanto ensinamento Jesus tinha focado no caráter. Irmão Fernando, desculpa, demorei te dar a oportunidade para falar. A Shirley também escreveu alguma coisa aí. Enquanto você fala, eu vou ler o que a Shirley disse aqui, tá bom? Fica à vontade, irmão. Eu não sei se o que eu liguei aqui tá certo. E quando você estava falando, eu lembrei de uma coisa também, né? E depois de dizer todas essas coisas, ele adverte para quem não atender esses pedidos que ele está fazendo ali, né? Ele também nos ensina, mas ele também nos adverte, né? Para essas verdades que ele fala ali, né? Ele fala, eu vi lá em Lucas 6 também, tem lá, e daí ele adverte, né? Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora rirem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles tratarão os falsos profetas. Então ele dá muitas advertências também, além de ensinar, né? Ele te fala o que é bom, mas se tu não quiser, te fala o que é ruim também, né? Teu áudio está fechado, Sérgio. Desculpa. Sabe, irmão, você me fez pensar na psicologia de Jesus Cristo. Eu não gosto de usar a palavra psicologia, porque é uma palavra moderna, não existia na época de Cristo. Então, eu vou falar numa linguagem que todo mundo vai entender. Você sabe qual é o método de alcançar o coração, a parte mais íntima do ser humano de Jesus, irmão Fernando? Olha só, que interessante que você tocou no assunto. Jesus passava a maior parte do tempo dizendo o que era para ser. E quem se ocupava com o que era para ser, ele automaticamente não precisava ficar preocupado com quem ele não devia ser.
Jesus, em todos os ensinamentos dele, estava mais preocupado em você pensar no que era certo, porque quem pensa no que é certo nem tem tempo de pensar no errado. E existem vários textos do Novo Testamento que trazem essa inferência natural. Por exemplo, andai no Espírito. Ali ele não diz duas coisas, andar no Espírito que você e jamais satisfaria a vontade da carne. Ele está ensinando uma coisa só. Ele está dizendo que se você andar no Espírito, não se preocupe que você não estará fazendo a vontade da carne. Olha que interessante. A preocupação do cristão não é não fazer a vontade da carne. Ele tem que se preocupar só com uma coisa, andar no Espírito. Aqui, o que ele está ensinando em Mateus é, se preocupe com o seu caráter. Seja isso, porque você não vai ter problema nenhum. É a mesma origem do que ele fala lá, né, no fruto do Espírito Santo. Tá certo? Contra estas coisas, não há lei. Tá certo? Ou seja, não tem preocupação com mais nada. Se você ter como consequência do seu trabalho o amor. Não vamos confundir, porque a palavra fruto significa consequência. Tá certo? Eu faço uma coisa e qual vai ser o fruto do que eu fiz? É amor? Então eu fiz certo. Paz. Se a consequência do que eu fiz gera paz, então tá certo. Minha obra vai ser abençoada. 1 Coríntios capítulo 3, ele fala da mesma coisa sobre o fundamento. Se alguém fundou, tá? Se alguém trabalhou para o firme fundamento, e esse fundamento for ouro, prata, enfim, o que ele está dizendo lá, que deu certo, então é de Cristo. Se o fruto é palha, então é porque o fundamento estava errado. Então, todo o Novo Testamento, ele ensina isso. A frase da Sheila importante foi que a raiz do ensinamento de Jesus, isso mesmo, Sheila, a raiz do ensinamento de Jesus era a mudança no ser. Jesus se preocupava muito com... Ele estava tão preocupado com o ser, que ele sabia que se ele ensinasse as pessoas a ter um caráter igual dele, em todas as situações da vida, o cristão ia saber se posicionar muito bem. É isso que a gente tem que ensinar para as pessoas que estão sendo discipuladas. Tiago, depois Giovanni. Aí eu quero só fazer uma conclusão aqui no Sermão do Monte. Fernando me fez lembrar a parte do rico e Lázaro. E a gente até essa semana a gente estudou. Alguns tiveram também no estudo, acho que foi ontem, né? Que ali ele, que nem disse, adverte, né? Que estava tudo ali, foi mencionado, né? Que não adiantaria nenhum morto ressuscitar porque as pessoas não iam acreditar, né? É isso aí, pessoal. Só complementando a tua fala, Sérgio, também do Fernando, quando tu fala que Jesus não entrava em discussão a respeito da doutrina, toda vez que ele era contestado a respeito a doutrina na época era a lei de Moisés. Ele sempre, como diz o irmão Enio, sempre cristianizou a lei. Ou seja, ele sempre explicou a lei em Cristo, como era em Cristo. Quando foi questionado a respeito de fazer curas ao sábado, ele falou sobre a lei de sábado e as curas. Quando foi questionado lá em Marcos 10 e Mateus 13 sobre o divórcio, sobre adultério, ele falou sobre o que cristão era. Deus criou homem e mulher, depois a carta de divórcio, aí ele aumentou, olha, não basta só divorciar, até no pensamento já é adultério. Então ele sempre respondeu quando questionado a doutrina que na época era a lei mosaica. Também o imposto também era lei, imposto, né? Também respondeu. Então, ele sempre ensinou, quando questionado a respeito da doutrina. Ou seja, hoje também, quando nós vemos que algo está errado em relação à doutrina de Cristo, também devemos ensinar corretamente e não deixar passar em branco, senão a pessoa vai sempre estar ficando no erro, né? Sim, olha que interessante, né? Eu gostei muito dessa expressão. Eu já ouvi o irmão dizendo isso, né? Ele cristianizou a lei, né? Muito bem. Olha que coisa. Jesus deu ênfase aqui ao caráter, sempre. Ele não entrava no contexto, ele não entrava na briga, na discussão, porque judeu é fascinado por debater lei. Era assim, sempre foi assim e ainda é assim. Os judeus modernos, eles continuam amando debater lei. E o que Jesus fez, que ficou tão claro aqui para a gente, por exemplo, quando teve quando a lei dizia, né, sobre o adultério, o que Jesus ensinou? Você tem mais que se preocupar com o que seu pensamento diz. É ali que mora a raiz de tudo. Começa no seu pensamento. Então, é Jesus falando do caráter.
se a gente às vezes quer convencer alguém de lei, se ele não foi transformado no caráter, não vai adiantar nada. Vai ser mais um judeu preso na lei. E quantos cristãos estão presos na lei, mas não têm o caráter? Todos os erros que eu cometi como cristão na minha vida foi por estar preocupado com a lei, ao invés de estar me preocupando com o meu caráter, com o meu testemunho, com a contaminação da imagem, da postura, do bom testemunho, né? Então, por isso que, se você pegar todos os ensinamentos de Jesus, você vê Jesus não entrando no mérito da lei. Não que não fosse importante, claro que era. Mas as pessoas deturparam. Deus, ele diz o seguinte, olha, o que estava... Os holocaustos faziam parte da lei? Sim. Sacrificar os animais, né, segundo a lei de Moisés, todo aquele ritualismo todo. Jesus disse assim, misericórdia quero e não holocausto. Não quero sacrifícios. Tá certo? Eu quero que o cristão seja. É só isso. Isso vai mudar toda a vida cristã. Tudo que Jesus ensinou para termos como mandamento, por exemplo, tem a ver com caráter. O principal dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a você mesmo. A ceia do Senhor é um mandamento de Jesus, mas que visa a unidade, a irmandade, o amor, o perdão, a tolerância. A gente tem que encorajar as pessoas a ir para a igreja tomar a ceia, né? Até onde a igreja se reúne para tomar a ceia, visando que ela entenda que ela não está sozinha. Para ela se lembrar de que Jesus perdoa os nossos pecados, que ele já fez esse sacrifício lá atrás. Esse é o motivo de chamar os irmãos para ir para um culto. O motivo de repreensão de um irmão é para que ele não se perca. Nós vamos sentir sua falta, você não pode abandonar a fé. Entende? Esse é o apelo, esse é o apelo. Eu quero só fazer um resumo rapidamente sobre o Sermão do Monte. A raiz de Mateus capítulo 5 é quem você é. É para você ver, você mesmo, é você se enxergar. Essa é a raiz do capítulo 5. A raiz do capítulo 6 é para Deus ver. Tudo que você fizer, faça para Deus ver. E em terceiro lugar, ele fala sobre você olhar para o mundo e observar o que é do mundo e o que é de Deus. Vou repetir. Mateus capítulo 5. Todo o discurso de Jesus é um apelo para você olhar para você mesmo, para você se treinar. Antes de treinar qualquer pessoa, treine a você mesmo. Vai dirigir um estudo com alguém, olhe para você. Medite, olhe, veja como que está a sua vida naquilo. E vai lá estudar a Bíblia com o irmão, com a irmã. Quando chegar lá que você estiver ensinando, você compartilha quem é você para ela. E o quanto você acerta disso e o quanto você erra. Porque discipulado tem a ver com troca. Não é uma pessoa perfeita, perfeita na visão do mundo. Não é uma pessoa que não erra, ensinando uma pessoa que erra tudo. Não, são duas pessoas que erram. Dois pecadores que estão buscando serem corrigidos e santificados todos os dias. Faça com que aquela pessoa entenda que você tem as mesmas dificuldades dela e que você se apega à palavra. Então, Mateus capítulo 5, tudo que ele fala é: olhe para você mesmo. Trabalhe, deseje ter um caráter igual a Cristo. E aí você saberá que é feliz. Felicidade não é o que sente, não é o que tem, não é o que faz. É quem você é. Uma pessoa é feliz porque ela é humilde de espírito, é pacificadora. Se eu sei que eu sou humilde de espírito, pacificador, se eu me pareço com Cristo, então eu sou feliz. Mesmo que eu esteja vivendo momentos tristes, mesmo que eu não tenha tanta satisfação, mesmo como eu não tenha tanta realização, mas a felicidade é no ser. No capítulo 6, tudo que ele ensina é para Deus ver. Quando você orar, ore para Deus ver. Quando der esmola, faça para Deus ver. Quando você jejuar, para que Deus veja. Tudo é para Deus ver. Não faça nada que é para se mostrar para os outros ou para os outros verem. Primeiro, seja caráter. Segundo lugar, faça tudo para Deus ver. E no capítulo 7, ele fala muito sobre o que o mundo ensina. Preste muita atenção para que o mundo não te engane. No primeiro, capítulo 5,
eu. Capítulo 2, capítulo 6, Deus. Capítulo 3, atento para o mundo. Porque o mundo vai tentar influenciar você das piores maneiras possíveis. O mundo vai alargar o caminho, ele vai fazer tudo muito mais fácil. E ele finaliza, né, nos últimos versículos dizendo, para você ter como base da sua vida, construir a sua casa sobre a rocha é o quê? É você ter caráter cristão. Mesmo debaixo do cobertor, num quarto escuro, andando num lugar que ninguém te conhece, você mantém o seu caráter cristão. Número 2, faça tudo para Deus ver. E número 3, você ainda está no mundo, mas não deixe o mundo te enganar. Isso é o alicerce de toda a vida cristã. Que Deus nos abençoe. Ensine isso para quem você está discipulando. E se ninguém fez isso com você, pegue esses textos e o que a gente viu agora e se firme na palavra. Olha quanta coisa a Bíblia traz importante. Deus está preocupado com o seu caráter. Trabalhe no seu caráter. Agora, uma boa notícia. A doutrina, a gente precisa um dia estudar o que significa a palavra doutrina. A doutrina é um conjunto de ensinamentos, de conselhos de Jesus Cristo que vão facilitar você a ser. A doutrina da Igreja de Jesus Cristo, ela é para ajudar você a conseguir as bênçãos de Deus, a presença do Espírito Santo, o perdão. Então, doutrina, ela só é válida se ela te ajuda a você compreender o amor de Deus nela. Deus não te dá uma lei ou uma regra para judiar de você, para colocar você à prova. Tudo que ele te ensina é para te aproximar dele. A preocupação de Jesus é o relacionamento com ele. É para isso que serve a doutrina. É para nos guardar e nos proteger, como uma regra de trânsito. Eu sei que aqui no Brasil nós dirigimos do lado direito. Se existe possibilidade numa linha reta, e eu tenho lá uma linha tracejada, eu sei que ali eu posso ultrapassar. Mas se a linha for contínua, naquele risco do meio da pista, eu não devo ultrapassar. Essas regras é para nos guardar, nos proteger e proteger para a gente não machucar outras pessoas. Quando nós quisermos falar de doutrina, vamos ensinar para nos proteger e proteger as pessoas que nós amamos. Mas a base do ensinamento de Jesus Cristo está no ser. Então, a autoridade da Bíblia é para nos ensinar o caráter que vai nos conduzir à vida eterna. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui hoje. E porque quando a sua palavra está aberta, é o Senhor falando. E que a gente elogie, louve o Senhor. Que a gente engrandeça o seu nome o tempo todo. E que a gente possa olhar para a tua palavra como nossa autoridade. A autoridade é quem seguir. Não deixa que nem nossas emoções, nem as dores da alma, não deixe que nem a nossa experiência fale mais alto do que a sua palavra para as nossas vidas. E quem está sendo discipulado aqui por esse estudo, Pai, ajude esse irmão ou irmã a compreender. Porque nós precisamos entender sua palavra. Na simplicidade com que Jesus ensinou. Na profundidade com que ele amou. E, Pai, perdoa os nossos pecados de egoísmo, de orgulho. E não permita que em nenhum momento, Pai, a gente queira ser mais sábio do que o Senhor Jesus Cristo foi para o mundo todo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, se quem quiser comentar alguma coisa também, né, quem precisar tiver algum compromisso para sair, mas fique à vontade, eu estou aqui, vai ser importante se tivermos perguntas ou comentários para reforçar, né? Os comentários sempre reforçam.